Maria de Magdala encontra Jesus após seu desencarne e diz: Não me toques, pois ainda não fui a meu Pai, que estás nos céus. Como interpretar esta fala de Jesus? Ele não podia ser tocado? Não estava com o Pai? O que é que nós temos de informação sobre essa questão? Observe que ele encontra-se com Maria de Magdala e diz: Não me toqueis, porque ainda não subi para o Pai. Mas quando você vai viver um segundo momento de aparição de Jesus com os 12 apóstolos, ao contrário, ele diz para Tomé: Põe a tua mão na minha chaga. Sente que sou eu. Não estavas com dúvida? Sou eu? Então vem, me toca, coloca o dedo na minha chaga. Então, quando a gente tem a possibilidade de comparar essas duas passagens, você vê que numa ele diz, não me toque, e na outra ele diz, não, pode me tocar, eu quero que me toque. Então, o que demonstra que o fenômeno do primeiro caso parece estar bem diferente do segundo. No primeiro caso, quem está com ele? Apenas Maria de Magdala. Nós sabemos que, por aquilo que o Espiritismo nos diz, que o fenômeno da aparição de Jesus após a sua crucificação não era com o corpo físico. Não foi o corpo de Jesus que voltou à vida, mas o espírito que se materializou. Tá, e cadê o corpo dele? Para nós pouco importa. Se roubaram, se enterraram, se Jesus desfez, isso é o que menos importa. Se algum dia o corpo de Jesus aparecer, vai gerar um problema seríssimo para o cristianismo clássico. Mas para o espiritismo não gera problema nenhum. Não temos nenhum conflito com o corpo dele. Se um dia disser, olha, esse é o túmulo de Jesus. Ah, que legal o túmulo dele, bacana. Porque a ressurreição do Cristo, para a doutrina espírita, não se deu a partir do corpo físico, que pode ter sido roubado, como diz o Evangelho, dizem que roubaram. Pode ter desaparecido porque ele desintegrou o corpo? Pode, ele pode ter desaparecido. Ele pode estar sepultado num outro local, sei lá. Isso não é o que nos importa. O corpo do Cristo não é o mais importante. Então, a primeira das aparições, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e todas as demais, foram aparições que se deram a partir do espírito materializado. Na primeira circunstância, uma pessoa assiste a materialização. Na segunda, 11 discípulos estão reunidos quando ele aparece no meio deles. Então, a doação de fluido é diferente quando você tem uma pessoa e quando você tem várias pessoas. Ah, mas Jesus não poderia ter se materializado completamente? Poderia. Ele é o mago dos fluidos, poderia fazer o que ele quisesse. É o governador planetário. Mas quando ela vai para se aproximar dele, ele diz, não me toqueis, ainda não subi para o Pai. Ou seja, eu ainda não estou tangível. Vai ser esquisito demais se você quiser me tocar, porque a mão vai passar por mim. Quando ele está materializado entre os discípulos, ele quer dar demonstrações da materialidade dele. Para Maria, o objetivo não era demonstrar-se fisicamente, era demonstrar-se vivo. Ele aparece para ela vivo, e a partir dali ela vai levar a notícia. Bastou ver, não precisava tocar. Quando ele se materializa para os discípulos, ele está físico, e ele diz, toca em mim, e os discípulos colocam, Tomé mete o dedo na chaga dele. E quando ele vai aparecer depois, lá no final, na Galileia, ele faz uma coisa ainda mais impressionante. Ele senta com os discípulos e come peixe com eles. Ele come peixes para dizer, gente, não tenham medo da morte. A morte não existe. O ato de comer peixe é a demonstração de que eu não sou uma aparição após a morte. Eu vivo depois da morte, eu tenho vida. E isso é uma mudança de chave na cabeça dos apóstolos, porque todos os medos, os receios, os pavores que eles tinham desaparecem a partir dali. Por que temer a morte, se nós sabemos que ela não existe? Se o mestre voltou e disse que nós seríamos também imortais, por que temer o Império Romano? E se formos perceber, os 11 que ficaram, retirando Judas, desses 11, os 10 foram martirizados. O único que não foi martirizado foi João. Todos se entregaram a martírio, foram mortos de maneira violenta
porque, na verdade, haviam perdido o medo da morte em função das demonstrações de vida após a morte feita pelo próprio Cristo. Então, é um processo no qual ele primeiro aparece, mas não é tocável. Depois ele aparece, é tocável, é tangível, e depois dá ainda mais demonstrações da sua vida após a morte, comendo peixe com os discípulos na beira da praia. Esse é Jesus, comprovando de maneira inequívoca que a vida continua para que ninguém tivesse mais medo da morte.